Este é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e regozijemos nele. Bom dia, eu sou o pastor Luciano Pedrosa, quero te agradecer pela sua companhia todos os dias conosco no programa Começando Bem o Seu Dia, e quero declarar desde já que hoje vai ser o melhor dia da sua vida até hoje, porque Deus tem preparado coisas grandes e maravilhosas que vão te surpreender. Então tome posse disso pela fé, porque a Bíblia fala que em todas as coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E por falar em vitória, nessa semana nós estamos ministrando uma série de mensagens com o tema Vencendo as Suas Batalhas Espirituais. Nós temos aprendido que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra o seu vizinho, não é contra o seu parente, não é dentro da sua casa, contra esposa, marido, contra ninguém. Na verdade, a nossa luta é uma luta espiritual e isso deve ser combatido com armas espirituais. No dia de hoje, nós vamos falar especificamente sobre uma das armas que eu creio que é uma das mais poderosas, é como uma bomba atômica no reino das trevas, que é uma vida de oração. Nós vamos falar sobre oração. Então, amados, orar é a chave da nossa vitória. Tem até um livro com esse tema que fala que a oração é a chave da nossa vitória. E realmente, porque orar é falar com Deus. Orar é uma das principais formas que nós temos de nos mantermos conectados com Deus. E quando estamos ligados com Ele, nós desenvolvemos comunhão e através dessa comunhão com o Senhor, nós recebemos também estratégias de como atuar nessas lutas, nessas batalhas que o mundo espiritual impõe sobre nós. Eu gosto muito da história de Davi porque havia detalhes na vida dele e se você ler a história de Davi, você vai ver que ele foi um rei muito conquistador. Davi era um homem de guerra. Em várias ocasiões, antes de Davi entrar numa guerra, numa batalha, ele parava para orar. Na sua oração ele perguntava: Senhor, eu devo ir para essa guerra? Aí Deus respondia se ele deveria ir ou não. E quando dava a resposta positiva, Davi perguntava: mas como eu devo lutar? E ali Deus dava estratégias de como seria a luta, a batalha, como ele tinha que armar o seu exército, como ele tinha que atacar, como ele tinha que se defender. Isso tudo o quê? Através da oração. Porque na oração nós desenvolvemos essa comunhão, essa intimidade, nós aprendemos a ouvir a voz de Deus e Deus ele está muito disposto a nos dar estratégias, táticas, detalhes sobre essa batalha. E como Deus sabe todas essas coisas, e como Deus também é um general de guerra que nunca perdeu uma batalha, Ele vai nos dar as direções certas para que nós também, através da oração, possamos nos armar, nos equipar para termos vitória em todas as nossas batalhas espirituais. No texto do capítulo 6 de Efésios, versículo 18, o apóstolo Paulo nos fala sobre essa arma tão poderosa que é a oração. E é muito importante porque esse capítulo todo o apóstolo Paulo ensina sobre a batalha espiritual. Ele está falando sobre a armadura de Deus e finaliza ensinando que a oração é essa arma muito eficaz para termos vitória. Olha o que diz o texto. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Então a oração ela tem que ser permanente, ela tem que ser constante e ela é uma chave muito importante para você entrar com autoridade nessa batalha espiritual que nós estamos todos os dias. E nós vamos ver também homens de Deus, muitos heróis da fé relatados na Bíblia, tiveram práticas intensas de oração para terem suas vitórias espirituais. E eu quero citar a partir de agora vários deles para que possam nos inspirar a termos uma vida de vitória, mas uma vida de oração. O nosso primeiro exemplo é Abrão, o nosso patriarca, quando ele intercede por seu sobrinho Ló, que estava em Sodoma. Isso está escrito em Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 23. Ló estava em Sodoma, Deus tinha dito para Abrão que ia destruir, ia julgar Sodoma e Gomorra, e o seu sobrinho estava lá.
Abrão começa a interceder por ele para que Deus desse livramento, não somente a ele, mas a todos os justos que estavam naquela cidade. E Deus realmente responde à oração de Abrão a respeito de seu sobrinho, dando livramento a ele e a sua família por causa da intercessão de Abrão. O outro exemplo de um grande homem de Deus na Bíblia que teve muita intensidade na oração e vitória foi Moisés. Isso está escrito em Números capítulo 17, a partir do versículo 10, que fala da guerra do povo de Israel contra os amalequitas. E Moisés sobe no monte para interceder pelo povo. A Bíblia diz, enquanto ele mantinha suas mãos levantadas, intercedendo pelo povo, o povo de Israel tinha vitória contra os seus inimigos. Então isso mostra mais uma vez o poder da oração na batalha espiritual. O terceiro exemplo agora é de uma mulher chamada Ana. Ana foi a mãe de Samuel. Mas antes disso, ela era uma mulher estéril, ela não podia ter filhos. E ela precisava vencer sua esterilidade. E isso ela conquistou através da oração. A Bíblia fala que essa mulher foi até o templo e ela começou a orar de forma muito intensa. Ela gemia, ela suplicava em oração. E Deus ouviu o seu clamor e trouxe vitória, trouxe milagre. Ela gerou um grande profeta que foi Samuel, que entrou na história bíblica como um dos principais líderes da história do povo de Deus. E tudo isso foi conquistado através da intensidade na oração. Então, mulheres, vocês são muito fortes e guerreiras quando praticam a oração. Então, usem isso, porque isso garante também a nossa vitória. E o nosso último exemplo de hoje é a própria igreja, a igreja de Atos. A Bíblia fala que Pedro se encontrava preso. Pedro era um dos principais apóstolos da igreja naquele momento, se encontrava preso. A igreja entra numa batalha espiritual, em intercessão, em oração, clamando pela libertação do seu líder. E a Bíblia fala que Deus visita Pedro naquela prisão e tira ele de forma maravilhosa, milagrosa daquela prisão, por causa da resposta de oração que a igreja fazia por ele. Então, amados, entenda que a oração quebra cadeias, a oração destrói grilhões, a oração traz milagres, a oração, ela move os céus ao nosso favor. A oração, de fato, é uma das principais armas que nós temos na batalha espiritual. Então, seja intenso na oração, porque a tua vitória vai ser determinada pela sua intensidade na sua vida de oração. Então, quero agradecer a você pela sua companhia diária nesse programa que é feito com muito carinho para abençoar o seu dia, para trazer edificação para a sua vida, para a sua família, para trazer bênção de Deus para a sua casa. Então, fique conosco todos os dias, segunda a sexta, aqui na TV Amazônia, canal 7, afiliada da Rede Super em Santarém, mas também nas redes sociais. Nós estamos com os programas, principalmente no nosso canal no YouTube. Nós não vamos terminar esse programa antes de orar por você, então se conecte com Deus agora, onde você estiver. Se você puder fechar os seus olhos, eu quero abençoar a sua vida através dessa oração. Senhor, eu declaro, Pai, que nós vamos aprender a ter uma vida intensa de oração, porque a oração é uma arma muito forte na batalha espiritual e que nos garante a plena vitória. Aprendemos com muitas histórias bíblicas, muitos homens de Deus que oraram e assim tiveram suas histórias marcadas na Bíblia e nos ensina tanto com as suas vidas, com a forma que eles atuaram na batalha espiritual, usando a oração como uma arma tão forte. Eu declaro que, Senhor, nessa hora, aonde, Senhor, esse programa está entrando, o Senhor possa, Senhor Deus, lutar as guerras dos meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor, e levar sobre eles, Senhor Deus, livramento, bênçãos, Senhor, libertação, milagres. É minha oração nessa hora, em nome de Jesus. Muito obrigado mais uma vez por sua companhia, que Deus possa abençoar o seu dia e amanhã estaremos novamente aqui no programa Começando Bem o Seu Dia. Coração